Meu querido irmão, minha querida irmã, que prazer, que alegria celeste te ter mais uma vez aqui no canal. E o assunto que eu trago para a gente degustar um pouco. é, Antes de falar do assunto, eu te convido a louvar mais ou menos assim, porque esse louvor ele fala sobre esse assunto que a gente vai degustar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. Conhece, né? Mais perto quero estar. Esse aí foi uma trilha também daquele filme do Náufrago, do Titanic, lembra? Meus amigos, minhas amigas, esse louvor ele fala de pessoas que chegaram no auge ou na decadência, né? Chegaram na decadência, no último. Não morreu, mas chegou no último. E para reconhecer Deus na sua soberania, na sua supremacia, né? Na sua totalidade, o único Deus. Assim como tem pessoas que perdeu um querido, né? Um tio, uma tia, uma mãe, o amor da vida, um filho, uma filha, enfim, e sentiu o abalo dessa vida do que é perder alguém. Ah, mas era uma criança, já chegou para mim essa pergunta, né? Poxa vida, um recém-nascido que nasceu com alguns problemas e no decorrer desse tratamento essa criança veio a morrer. Ou essa criança nasceu morta, ou essa criança foi violentada e veio a morrer. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que esse lugar que a gente vive, ele já está contaminado pelo pecado, certo? Então, é uma decadência da terra já, né? Uma decadência da terra manchada pelo pecado, que tudo vai se degradando cada vez mais. E até mesmo a mentalidade do homem para as coisas do mal. Ah, mas o que isso tem a ver? O que isso implica? Eu queria te convidar a analisar alguns textos bíblicos sobre esse assunto, Deus inocente que morre. Olha só, o inocente, né? Salmos capítulo 116, verso 15 diz assim: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E o que é santo na Bíblia? A Bíblia destaca que o povo que vive a vontade de Deus, esse é o povo santo do Senhor. Entende? Então as pessoas que estão se aplicando à vontade de Deus, elas são chamadas de santo. E se esse homem ou se essa mulher morreu fazendo a vontade de Deus, essa pessoa é considerada justa. E glória a Deus por isso se ela morreu nessas condições de justa. Pessoa boa, uma pessoa que se aplica àquilo que é justo, àquilo que é bom, faz aquilo que é certo e morreu, glória a Deus. A palavra está dizendo que Deus tem prazer nisso. Então essa pessoa já morreu selada como uma pessoa salva. Certo? Agora vamos para o contexto de uma criança, um bebê. Como eu falei no começo ali, né? Esse lugar que a gente vive, ele está degradado e a mente da humanidade está degradada a fazer as coisas ruins. Está em decadência. Então a própria Bíblia citou isso, né? Que o amor de muitos se esfriaria. Então haveria guerra entre pai e filho, filho e mãe, mãe e pai. Enfim, tudo isso está acontecendo realmente. Agora, como que nós vamos enxergar Deus dentro dessas situações, né? Não tem lá Ezequiel capítulo 18, verso 23, que diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta dos seus maus caminhos. E se Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta dos seus maus caminhos, então que o ímpio tome a decisão de mudar de direção, de agradar a Deus, para que ele não morra selado como uma pessoa sem a vida eterna. No contexto anterior que a gente viu ali, Deus tem prazer na morte do justo, né? Os seus santos, né? Tem versão que coloca que Deus tem prazer na morte do justo e tem versão que coloca exatamente como a gente leu aqui, povo santo. Certo? Então, tanto o bebê quanto a pessoa adulta, velho, enfim,
que é uma pessoa justa e morreu nesse caminho de retidão, aleluia, glória a Deus, porque o apóstolo Paulo fala, né, que se morrermos em Cristo é lucro, mas se vivermos, que vivamos para Cristo. E mais um texto aqui que fala muito sobre isso, deve conhecer já, que é João, capítulo 3, já deve saber até de cor, né? Capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então, aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se crer e for batizado, está escrito na Bíblia, né? Então, você te batizar, não é os pingos na testa, é imersão, mergulhar na água. Se tu te aplicou a isso, tu já passou a viver a vontade de Deus. Agora, a gente vai sendo lapidado e se deixando lapidar pelo Espírito de Deus até a vinda de Jesus Cristo. Todos os que se aplicam a isso, buscando, né, correção em Deus todos os dias, porque nós somos pecadores por natureza. Entende? Então nós buscamos o remédio que é Jesus todos os dias. Não tem como buscar o remédio um dia, agora eu sou perfeito. Né? Perfeito não fica na terra. Lembra que eu falei lá no começo? Deus recolhe. Ele recolheu Enoque, recolheu Elias, né? Então, Jesus também, né? Jesus, na verdade, ele passou pela morte do justo, né? E foi recolhido aí para viver eternamente. Eu quero viver eternamente. Não sei o teu contexto aí, a pessoa que está assistindo o vídeo nesse momento, mas eu zelo para que no teu coração e na tua mente exista esse sonho, né? Mesmo que acordado, porque a gente sonha dormindo, né? Mas mesmo que acordado, existe esse sonho na tua mente de viver eternamente. Certo? Então, se Deus enviou o seu Filho, ele não poupou Jesus Cristo, teve que passar por esse crisol. Ah, mas eu arranquei a unha do meu dedo, eu não vou mais na igreja agora. Ih, rapaz. Então, o que nós esperamos de Jesus Cristo, né? Que passou por uma situação na qual eu não gostaria de passar. E tenho certeza que se tu conhecendo profundo o que Jesus passou, uma cruz pesada que ele carregou, foi açoitado 39 vezes, não tomou o 40º açoite, porque se ele tomasse o 40º açoite e saísse vivo, ele estava livre. Entende? Então essa era a regra dos romanos. Ele não tomou o 40º açoite para que ele passasse pela cruz e viesse a morrer na cruz por ti e por mim. Certo? Pregos sendo cravados na cabeça dele, porque era assim a coroa que ele recebeu, uma coroa de espinhos. Cravos furando seus pulsos e seus pés. Tu gostaria de passar por uma situação dessas? Eu tenho certeza que não. Mesmo a mãe que ama tanto o seu filho, ela também não gostaria de passar por uma situação dessas. Mas Jesus Cristo te amou de tal forma que ele deu a vida por ti e por mim. Então isso significa a Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. Não é coelho, não é chocolate, até porque o coelho não coloca ovos, né? E o chocolate não salva a vida. Além de ser bom, né? Porque o chocolate é muito bom, muito gostoso, mas ele não salva a vida de ninguém. Pelo contrário, muito açúcar, muito doce, te traz diabetes. Então, aqui, não sei se ficou resumido, comenta aí no canal, tá, gente? Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta dos seus maus caminhos. E a questão lá do inocente, né? Sendo bebê, velho, adulto, jovem, se morreu justo, né? Como está dizendo aí, uma criatura justa, glória a Deus por isso. Espero ter ajudado, Deus abençoe e até daqui a pouco, né?